Bom dia, galera. Tudo certinho? Bom, vamos lá. Bom, galera, me chamo Raul, trabalho na Power Tuning com Postgres, tá? Então, aqui estão os meus contatos, se precisar de alguma coisa, a gente pode trocar uma ideia. Bom, a gente vai falar sobre Postgres Enterprise Edition, né? Essa palestra, a gente está no cenário de Open Source. Open Source hoje é uma realidade no mercado, mas a gente ainda tem uma pequena desconfiança, tá? A gente ainda lida com alguns clientes, com algumas pessoas que nem sempre, que ainda tem literalmente um pouquinho de pé atrás. Eu tenho que regularmente responder perguntas sobre suporte, sobre escalabilidade, sobre uma série de coisas. E aí o objetivo dessa palestra é falar um pouquinho dessa minha jornada e explicar como que o Open Source consegue atender empresas, atender mercados com aquilo que a gente está acostumado no mercado de tecnologia nos últimos 30 anos, tá? 30, 40 anos. Bom, primeira, comunidade e eventos. A gente está aqui no PGDay. O PGDay ele é um evento de entrada da comunidade. Qual que é o objetivo dele? Ele ser um evento menorzinho, geralmente de um dia. Todas as vezes, pelo menos, que a gente que a gente rodou em um dia. Muitas vezes com a trilha, tá? Um evento mais próximo, onde a gente consegue trazer mais palestrantes novos, mais pessoas novas para a comunidade. É o nosso evento para aumentar, estreitar os laços com a comunidade, beleza? E a gente tem, uma vez por ano, geralmente a gente está tentando manter essa média. O ano passado não foi possível, a gente está organizando para esse ano. A PGConf, esse é o nosso maior evento, onde a gente tem uma variedade maior de níveis de palestras, mais palestras avançadas, são 2, 3 dias de evento, tá? Então a gente incentiva também que vocês acompanhem, e se um dia puderem comparecer também, compareçam. É um evento que fornece um nível técnico muito alto, tá? É muito legal participar da PGConf, beleza? Por que eu estou falando isso? Essa palestra é de nível introdutório para intermediário, tá? A gente costuma ter mais palestras de nível até intermediário nos PGDs, beleza? Não é uma regra, tá, gente? É só porque literalmente é um evento de onboarding da comunidade para a gente poder estreitar os laços. Acho que eu estou me afastando demais. Oi? Acho que a gente fala no final, não? Bom, galera, o que a gente vai falar na nossa palestra? Um pouquinho sobre Enterprise. Essa palestra, ela é literalmente, não é um estudo técnico, tá? Ela é uma opinião minha sobre a minha jornada, sobre o que eu vi de banco de dados, pelas empresas que eu trabalhei, empresas que eu prestei consultoria, e o que eu vi acontecendo no mercado nesse período, tá bom? Show. A partir de que ponto vem essa palestra? Cara, das experiências que eu tive. Eu começo trabalhando com infra, prestando suporte RP ali. Dali eu vou trabalhar com SQL Server na época. O RP ele era em SQL Server. E é minha primeira experiência ali com banco de dados. Logo depois eu vou trabalhar numa empresa já maior, com DB2 LW. O DB2 ele tem dois tipos, né? Ele tem o ZOS, que é o mais famoso, né? E o LW, que é o Linux, Unix e Windows. Aqui foi uma experiência trabalhando, ele rodando em cima do Linux, então tinha mainframe na brincadeira ali, então foi legal para eu ver o mercado, como que era o processo de compra, de implementação, de uso. Isso me abriu alguns horizontes. Logo depois eu começo a minha jornada com Open Source, tem mais ou menos uns 10 anos. Vou trabalhar com MySQL e Postgres. Logo depois a gente vai trabalhar, eu vou trabalhar com Big Data. A gente prestava suporte a um produto, esse produto de uma empresa americana acabou numa fusão, perdendo um pouco de tração, perdeu a tração, ficou só manteve as versões antigas, e a gente fez um port para um produto novo para continuar atendendo as empresas. E então eu estou no momento atual, onde eu volto a trabalhar majoritariamente com Postgres no meu dia, tá? Então, as minhas opiniões, o que eu vou falar aqui é um pouco... Tem esse viés, tá, galera? Entendam isso. Bom, para a gente falar um pouquinho sobre Enterprise, eu vou fazer
uma passagem rápida aqui. O que a gente teve nesse período? Que criam algumas culturas, fazem a gente procurar e pensar algumas coisas. Tá? Nos anos 60, a gente tem ali advento dos mainframes, HDs grandes. Né? Nos anos 70, a gente tem introdução da linguagem SQL. Tá? Além da linguagem SQL, a gente tem o Quell, que era um outro método de acesso ao dado que era implementado no Ingress. Tá? E depois disso, nos anos 80, o que a gente tem de grandes tendências de mercado? Tá? As principais. Bom, nos anos 80, a gente começa a mudar um pouquinho os cenários. A gente tem o Oracle 2, a gente tem produtos da IBM, DB2, e algumas tecnologias já entrando, dominando o mercado e passando a construir os conceitos que a gente tem de tecnologia hoje. Tá? Nos anos 90, a gente tem um advento forte do Data Warehouse. Tá? É a década do XML. Basicamente, a gente usa muito XML. E a Oracle domina o mercado. Literalmente, o produto entregava tudo aquilo que o mercado queria. Nos anos 2000, a Oracle continua dominando o mercado, mas a gente começa a ter o advento aqui do MySQL. Por quê? Web. Ele pegou blogs, produtos de web e começou a dar o suporte necessário. Um banco leve, um banco rápido. Tá? Aqui a gente tem a criação do Hadoop nesse período, e aqui a gente começa a trabalhar com File System distribuído. É uma das grandes tendências que surgem, um pouco do que o Google tinha construído poucos anos antes. E aqui a gente começa a entrar com o SQL Server mais forte no mercado. Nos anos 90, eles fazem a compra ali do Sybase, começam a mexer no produto. De 2000 até 2005, eles basicamente trocam muita coisa ali dentro, criam um SQLOS, uma série de coisas, e o SQL Server vem como uma baita de uma alternativa para o mercado, beleza? Deixa eu só ver se eu troco aqui o... Seu USB? Meu ali é USB também, Oi? Peguei um aqui, obrigado. Você tem USB também? Porque 5... Olha, é tenso. Bom, vamos lá, galera. Nos anos 10, ali, 2010, o que a gente tem? O SQL Server dominando o mercado, tá? Ele começa, dominando não necessariamente, mas ele cresce muito mesmo. A gente começa a ter tecnologias de Big Data popularizando, Hadoop, Hive, e todo esse ecossistema. Cloud começa a crescer muito, ter penetração de mercado, e o Postgres começa a crescer também. Tá? Começa a ganhar uma entrada no mercado que antes não existia. E estamos nós aqui, década de 20, onde o Postgres está muito forte, o Cloud é consolidado, e a gente tem uma série de ferramentas open source para Big Data, para análise, visualização e por aí vai. Então, se a gente pudesse passar um zoom rápido aqui de coisas que se destacaram, principalmente para o cenário de dados nesse período, de uma maneira simples, seria isso. Tá? Bom, quando a gente fala de enterprise, de produtos para empresas, o que a gente pensa? Escala, tá? Escalabilidade vertical, escalabilidade horizontal, atender demandas e o crescimento da empresa. A gente pensa em segurança, a gente pensa em recuperabilidade em caso de desastre, se acontecer um problema num recurso, como que eu volto ele.
A gente pensa em alta disponibilidade, se um setor, um pedaço da cidade fica fora, o que eu faço? A gente pensa em suporte. Deu problema, para quem eu ligo? Tá? Em quanto tempo esse problema está resolvido e por aí vai. Além disso, confiabilidade do produto. Tá? Não existe produto sem bug, mas existe produto com muito bug, produto com menos bugs, produtos que ficam mais tempo no ar. Então, se a gente puder separar poucas palavras para as principais perguntas do que as empresas precisam, seriam isso. Isso claramente não é gratuito, tá? Tem um preço. E por que tem um preço? Porque é justo. Essas empresas, elas contratam pessoas, elas alugam espaços para que essas pessoas trabalhem. E não só isso. Produtos como a Oracle, por exemplo, cresceram num período onde não tinha GitHub. Né? Era um outro cenário. Você alugava um prédio, ia nas faculdades, contratava pessoas, desenvolvia os produtos, distribuía por DVD. Né? Você recebia os DVDs, antes disso, recebia disquetes de instalação. Então, tudo isso tem um custo, esse custo está expresso aqui. Tá? Isso aqui é preço de lista, tá, galera? Não tratem como verdade absoluta. As negociações são completamente diferentes. Tem pacotes de vendas, tem descontos, preço a mais, preço a menos. Mas, basicamente, aqui, olhando por alto... Falando de Oracle, por exemplo, eu nem trabalhei muito, tá? Minhas experiências foram muito pequenas com Oracle. Mas aqui a gente tem um preço ali por core de 17 mil dólares na Standard e 47 mil dólares na Enterprise. Isso aqui te garante evolução do produto. Isso aqui te garante releases constantes. Te garante um bom pedaço daquelas coisas que a gente conversou ali atrás. Você ter features de restore, você ter... Enfim, coisas que a sua empresa precisa que possivelmente você não vai ter como desenvolver lá dentro. Tá? Por isso que é cobrado esse preço, justíssimo. Vamos lá. Se a gente for para o SQL Server, também tem um preço. O preço por core aqui num pack de 2 cores, no Standard está 3.945 dólares, no Enterprise 15 mil dólares, então você vai multiplicando isso pela quantidade de computadores que tem no seu ambiente, é o preço para você ter licenciado um banco de dados. Tá? Aí vem os produtos open source. Tá? Produtos que são desenvolvidos pela comunidade e que são mantidos também por empresas da comunidade, que não tem essa centralização de um dono. Isso sempre foi uma dúvida sobre como que seria o suporte disso. Durante muito tempo ficou assim, mas a comunidade ajuda. Como se esses produtos fossem somente um grupão no WhatsApp, onde as pessoas vão resolvendo os problemas. A coisa não é bem assim, tá? Nossa. Bom, esses produtos são desenvolvidos descentralizados em comunidades que têm problemas específicos para serem resolvidos. Lá atrás, o Gartner, que faz pesquisas para empresas de tecnologia, empresa de apoio, de suporte e consultoria, começou a fazer pesquisas sobre como que esses produtos, se a gente fosse comparar eles com produtos que a gente tem no mercado, qual que é a distância deles, tá? Em 2009, a gente tem Azul, produtos open source, veja bancos de dados comerciais, de dentro para fora, de 0 a 10. A gente percebe que tem uma diferença em ferramentas, funcionalidade, disponibilidade de recursos. Tá? Em 2015, o Gartner fez essa mesma pesquisa. O que apareceu? Aqui a gente já tem uma proximidade muito grande, tá? De ferramentas, de disponibilidade, de recursos. Isso aqui...
Se a gente olhar em 2024, existe um gráfico do Ben Jeans, que é do popularidade, tá? Se a gente olhar, os bancos de dados open source, eles são mais falados, eles são mais pesquisados, eles são mais consumidos com o passar do tempo. Só para a gente ter uma noção, mais ou menos por aqui, 2014, se eu não me engano, já olhando para essa tendência, as empresas começaram a se preparar oferecendo cloud, a Microsoft pega o SQL Server e começa a fazer o port do SQL Server para o Linux. Então, assim, acho que o mercado já tinha uma noção que esses produtos ganhariam tração. As comunidades fortalecendo, as empresas... Porque, assim, quando a gente fala comunidade, é um grupo de profissionais resolvendo um determinado problema. Por exemplo, o Capim trabalha com Postgres, com MySQL, ele tem a empresa dele, que tem funcionários, esses funcionários precisam resolver problemas do produto, apoiam a comunidade, eu trabalho na empresa que faz isso, o Jonatas também. Então, assim, essas empresas vão resolvendo fix colaborativamente. Tá? Esse cenário ficou óbvio que ele teria tração, e aí a gente chega ao cenário onde a gente está hoje, onde 2024, Open Source, não vou dizer que é um padrão de mercado, mas não é algo que as pessoas olham como algo que não sirva para colocar em produção. Do contrário, as pessoas olham hoje, na maioria das vezes porque eu trabalho com Open Source, então é a maioria das vezes, tá, galera? Mas, normalmente, com muita tranquilidade para poder colocar em produção. Vocês estão me escutando aí atrás, né? Tá tranquilo? Tá, e por que a gente está falando de Oracle SQL Server, e principalmente de SQL Server? Porque é o que eu sei, para poder fazer a comparação. Apesar de não trabalhar diariamente mais com SQL Server há muito tempo, daqui eu posso olhar para alguns pontos e fazer alguns de para, tá? Eu vou evitar até o termo um pouco comparação, vou usar mais análise, porque não dá para comparar diretamente. Tá? Por que a comparação ela é difícil? Foram épocas diferentes que eles foram desenvolvidos, com propósitos diferentes, com necessidades diferentes, com equipes diferentes, com clientes diferentes. Isso aqui faz toda a diferença, porque, em geral, todo produto está resolvendo um problema de um cliente. Então, se você tem cliente que tem necessidade A e cliente com necessidade B, você já tem aí produtos diferentes, tá, galera? Isso explica também porque a gente tem 4, 5, 6 bancos de dados relacionais mais populares, não somente um. Porque se um resolvesse todos os problemas, não precisava dos outros, né? Por motivos óbvios. Esses produtos eles tiveram recursos diferentes, recursos de times, de plataformas de teste, tá? Então, assim, não é uma comparação direta, não é um benchmark, é uma análise. E aí, vamos lá. Qual foi a primeira coisa que me chamou... Nesse conceito de enterprise, eu acho que não sei se a primeira grande tentativa, o primeiro grande nome que eu vi foi o da IDB, Enterprise Database. Ela pegou o Postgres, abraçou e falou, eu vou entregar ele com suporte, com equipe dedicada e tudo mais. E aqui eu acho que a gente teve a primeira grande concorrência, tá? Tem vários core committers do Postgres na IDB, e isso facilitou bastante. Ela foi a primeira empresa que pegou esse conceito da disponibilidade dos recursos disponíveis de pessoas e entregou. Hoje a gente tem várias outras no mercado. Assim, é uma lista enorme, tá, galera? Não vou lembrar de todos aqui até para não ser injusto, mas por nome, eu acho que foi a primeira. Quando eu comecei a trabalhar com bancos de dados open source, algumas coisas me chamaram a atenção, tá? Essa daqui possivelmente foi a primeira. Vamos lá. Lá por 2014, a Microsoft lançou um recurso chamado Delayed Durability, tá? Nessa época, acho que eu estava com DB2, mas eu apoiava muito as comunidades de SQL Server. A gente tinha o SQL Server DF em Brasília.
que era um capítulo do PES, né? Organizava os eventos lá. Era uma funcionalidade, teve palestras, teve um grupo de coisas. Na hora que eu vou olhar, qual que era o paralelo disso no Postgres? O que era o delay de durability? Você comitava a transação sem precisar escrever no log em disco. Quando você escrevia a transação, escrevia no buffer do transaction log, ele te liberava o commit. O que era isso no Postgres? O que era isso no MySQL? Era um parâmetro. E aqui foi onde eu comecei a entender que a gente não tinha times de marketing por trás, não tinha o buzz para uma série de funcionalidades que eram disponibilizadas nesses produtos. Tá? Esse foi o primeiro case que eu peguei assim. O segundo caso que eu vi foi esse daqui, do Advanced Scanning. Vocês sabem quem já ouviu falar disso? O que é o Advanced Scanning? Você precisa fazer um table scan numa tabela. Você roda teu table scan. Se uma segunda transação, se uma segunda sessão entrar com outro table scan na tabela, eles vão compartilhar o scan. Então, ou seja, você vai fazer um scan e vai ter 2 result sets sendo mostrados. Essa funcionalidade ela está disponível só no Enterprise. Vocês viram ali atrás que tem uma diferença de preço do Standard Enterprise, correto? Isso aqui no Postgres é um parâmetro, Synchronized Scan. Esse parâmetro ele nem existia, tá? Eu fui me deparar com ele estudando o padrão de acesso a shared buffer. Ou seja, um baita de um recurso que você só tem em outros produtos no Enterprise, que estava até escondido e era pouco falado. Tá? Ali atrás a gente viu que tinha o Always On. O Always On é uma feature de alta disponibilidade e replicação de dados do SQL Server. Isso no Postgres, para a gente, é o paralelo da replicação física, tá? E na replicação física, a gente tinha alguns recursos, a gente já tinha o streaming antes. O streaming replication, que faz algo parecido. A cada flush do transaction log, você manda para a réplica essa transação e mantém uma réplica sincronizada. Tá? Além disso, vamos lá. Aqui a gente tem integração com Object Storage. Isso aqui é um release notes, tá? De uma versão do SQL Server. Um release note de integração com Object Storage e virtualização de dados. O que é virtualização de dados? É você conectar numa fonte e essa fonte ter acesso a outros dados em outros lugares e você não precisar se preocupar onde esses dados estão na hora da consulta. Tá? A gente hoje tem ferramentas específicas para virtualização de dados. Trino, Athena, Dremio e algumas outras ferramentas. Isso aqui, no SQL Server, é feito via Polybase. Então, você cria um external base para acessar um dado que está, um arquivo que está no S3, um arquivo que está em outro lugar. Tá? Isso aqui ajuda. Tem outra funcionalidade que é o Stretch Database, que é você poder dividir a tua tabela e colocar um pedaço dela em cloud. E no Postgres? FDW. Tá? O FDW é a parte do SQL-MED, da especificação, que é o Management External Data,
ou seja, você gerenciar dados externos. Então, você pode, via FDW, aqui eu estou usando, no caso, um Postgres FDW. Então, você pode criar um server para acessar um recurso fora e criar uma tabela dele. Você pode criar, e isso você pode fazer com uma partição. Tá? Você pode ter uma tabela, você pega uma partição dessa tabela e joga para fora do teu servidor. Lembrando, galera, tudo isso que a gente está falando aqui são recursos disponíveis. Eu não estou falando que é para vocês implementarem. Eu estou falando assim, o que eu sempre falo, quando você tem um recurso, você tem uma carta na manga para testar e ver se resolve o teu problema. Porque em produção tem 1 milhão de coisas que a gente tem que testar. Acesso, latência, quantidade de chamadas. Então, ter as ferramentas indica que você tem algo para testar. Tá bom? Então, assim, recursos que saíram, produtos enterprise que a gente tem fácil acesso no Postgres. Bom, um outro que chamou a atenção na época foi o Container Database, que teve um lançamento, foi uma mudança na forma de gerenciar o banco. Tá? Aqui eu já estava um pouco mais afastado, mas quando eu fui ver, qual que era o paralelo disso no Postgres? De um pedaço disso, tá, galera? Era você poder gerenciar as bases separadamente. No Postgres, você pode pegar um database, alterar um parâmetro de paralelismo, por exemplo, tá? E deixar rodando no teu ambiente produtivo. Raul, isso não é trivial? É trivial. Só que em outros produtos, por terem times de marketing, por terem eventos, por terem patrocínios para eventos, para divulgação, essas coisas, muitas vezes, elas chegam de maneira muito mais visível para o mercado, para os profissionais do mercado. Isso no Open Source eu percebo que, às vezes, a gente não fala tanto e acaba passando batido como uma notinha de release notes com um link para um Git da melhoria. E a gente não percebe, às vezes, o poder que isso tem. Tá? E o tanto que isso, para outros produtos, é vendido como uma baita feature enterprise. Tá? Ou como uma baita melhoria. Mais para frente, algumas melhorias no VLF, que é o Virtual Log File. Tá? São pedaços, são segmentações dentro do Transaction Log. Tá? Transaction Log no SQL Server ele é um arquivo grande. Tá? Conversando com um amigo, a gente conversando sobre melhorias, ele citou do VLF. E no Postgres eu não teria um paralelo para isso. Por quê? Porque os arquivos de log já são pequenos. Eles já são ali mais ou menos do tamanho de um VLF. Eu acho que a grande mudança que a gente tem aqui no produto é que ele passa a ser configurável e não só mais alterável durante o build do produto. Então, acho que essa é a grande diferença. Tá? Mas isso aqui foi tratado dentro do produto já lá atrás como arquitetura mesmo, como desenho, como ele foi feito. Então, é algo que a gente não precisou nem mexer. Tá? Bom, além disso, tem uma lista grande de coisas, tá? Que eu ainda vou colocando em outras palestras. Dentro do Open Source, uma coisa que é muito interessante. E é inerente ao Open Source. Como a API é aberta, você pode fazer um grupo de coisas que 10 anos atrás, com outros produtos, a gente tinha uma grande dificuldade, que era fazer integração, era utilizar esses produtos para resolver problemas específicos do ambiente. Tá? A gente já teve um caso de um backup que era muito grande, pela API do Postgres ser aberta de backup, né, você poder manusear o backup, dar um start, stop, separado, fazer cópia dos dados, a gente acabou usando uma ferramenta da Storage para fazer isso. Então, a gente comprou a Storage, que tinha um snapshot, então a gente passou a cópia dos dados para o snapshot, do snapshot a gente copiava. Então, esse tipo de coisa, eu não vou dizer que é fácil, que é trivial, mas ela é possível. E quando é possível, você programa um tempo de trabalho e executa. E isso é muito legal, não é algo que é fechado.
Então, isso aqui tem um valor de mercado para a gente poder colocar nas empresas também, que é absurdo. Bom, mas não só isso. Tem uma coisa muito importante nisso tudo, galera. O Enterprise mudou. Como que os softwares são entregues em produção mudou nesse período. Então, não são só os produtos open source que estão se equiparando em recurso, maturidade, com esses produtos. Não estou dizendo aqui que... quando eu falo maturidade, no caso do Postgres, por exemplo, é um produto que começou no Ingress. O Ingress é da década de 70. Então, assim, é um código altamente testado e bem estável, tá, galera? Mas a gente tem outros produtos open source que já são mais recentes. Hive, Spark, por aí vai. Bom, a gente viu há uma década atrás, ainda tem rodando no mercado, tá? Produtos que são cliente-servidor. Você tem o código na tua máquina, conecta com o banco, e assim a gente desenvolveu muito código durante muito tempo. Isso não é mais tão comum, graças a Deus. Tá? Mas era... Cara, eu, por exemplo, comecei assim. Meu primeiro RP, ele era cliente-servidor, tá? O que foi mudando também no período? A gente passou a ter, galera, advento da web, a gente passou a ter uma arquitetura, 3 camadas, um pouquinho diferente. Você tinha o cliente acessando um servidor web que acessava um banco de dados, dali você tirava reportes, fazia o que você precisasse. Isso aqui era e ainda é muito comum, tá? E nesse cenário, um repositório central de dados, um único servidor de bancos de dados, fazia muito sentido. Outra coisa que fazia muito sentido, a centralização do negócio no banco de dados, tá? Um dos motivos, geralmente, o servidor de banco, a gente não tinha arquitetura web, não era difundida, e o servidor de banco tinha bastante recurso. Então, a lógica de negócio ficava no banco, tá? O que a gente tem hoje? Isso aqui é mais aderente ao que a gente tem hoje, né? Um monte de aplicações, com um monte de web servers, com bancos separados, conectados em microserviços diferentes. Muitas vezes a gente nem chama de microserviço, a gente chama de microserviço e não é, e começa aquele quebra-pau, não, é microserviço, não é microserviço. Com bancos especializados, tem 1, 2, 3 bancos relacionais, um outro banco NoSQL, um file system, seja ele distribuído ou não para guardar algumas coisas. E nesse cenário aumenta a especialização do dado, a especialização das ferramentas também de acesso ao dado. Como aumenta a quantidade de ferramentas, existe um negocinho que acontece muito, que é o chamado hype. Não sei se vocês já passaram por isso. Não existe, né, Gavin? Está aqui a descrição do que é o hype, pesquisa simples no Google. O que acontece? Se a gente olhar aqui, a gente começa a ter muita ferramenta para tratar dado. Analytics, NoSQL, documento, chave-valor. Essas ferramentas, elas fazem sentido de existir, tá, galera? Só que isso gera um negócio chamado hype e o Hype Driven Development. Essa é uma palestra, essa é um pedaço de uma palestra que eu peguei do Rafael Ponte. Eu não sei de quem que ele pegou, mas eu tirei o print da palestra dele, tá? Como é que funciona? Você tem um problema real numa empresa e essa empresa vai lá e resolve esse problema. Geralmente quem resolve esse problema, Google, Netflix, sei lá, uma Big Tech ou alguma empresa muito especializada. Esse pessoal começa a colocar em algumas palestras e algumas conferências que resolveu o problema e começa um buzz.
E aí vem uma obsessão, é blog, conferência, todo mundo falando sobre aquele assunto, e aquele assunto não para de acontecer, e todo mundo falando sobre ele, aí as pessoas se entusiasmam, todo mundo implementa em tudo que é lugar, aí começa a dar problema. Por quê? Nem tudo era para aplicar aquilo. Aí vem a ilusão, aí as pessoas começam a voltar ao normal, uma metade que entrou ali no hype fala, a gente foi enganado, porque esse negócio não resolve, esse negócio resolve um problema, mas ele resolve um problema, mas ele gera 10, eu não queria os outros 10, eu queria só o problema resolvido. Aí muita gente sai do produto, aí chega um ponto que eles falam, não, cara, peraí, esse produto ele realmente resolve o problema, mas é porque a gente tentou colocar em 2, 3 pedaços da empresa, mas era para a gente ter colocado só em um. Aqui resolvia, aqui não, aqui era outra coisa. E aí, essa tecnologia, ela passa a ter um uso consciente. Ela passa a ter um uso mais... Essa experiência, essas horas de voo, você acaba colocando elas, essas tecnologias, onde elas são realmente necessárias, tá? Vocês já viram isso acontecer? Quais tecnologias... Isso aqui eu copiei de outra palestra minha, não é morreram, mas quais tecnologias deixaram de ter esse buzz todo? Vocês lembram de alguma aí de cabeça? Tem várias, tá? Não tô... Tá para mais de 10. Mas vocês lembram, né? Também. Mais alguma que vocês lembram? Web3. Cara, muita. Eu vou colocar aqui algumas só para vocês verem como é que acontece. Vocês concordam com isso aqui? Hadoop está morto? Muita gente nem chegou a mexer com Hadoop, né, galera? Vamos lá. Concordo que a adesão diminuiu. Hadoop ele tem um probleminha para arquivo pequeno. Só que a HBase ainda roda em cima dele, vários produtos rodam em cima de Hadoop. Dizer que ele morreu é forte. Tá? Mas beleza, talvez o Hadoop seja um pouco distante. Vocês concordam? O que vocês acham? O que vocês acham? Oi? Vamos lá, quem que escreveu isso daqui, tá? Não foi uma pessoa, não foi um leigo escrevendo sobre isso, não, tá? O Jordan, ele trabalhou no Google, no time do BigQuery, foi um dos primeiros ali, não sei se fundador, uma coisa assim. 1 a 2 livros de BigQuery, dos mais populares, foi ele que escreveu. Por que ele colocou esse título? Ele falou o seguinte, olha, eu fui um defensor de Big Data. Porque muita gente tem problema de Big Data. Só que não é a maioria do mercado. A maioria do mercado tem problema na escala de giga. Bancos de 100 gigas, 200 gigas, 500 gigas, é 90% do mercado. Existe uma parcela do mercado que tem problema em tera. Mas peta é um negócio muito exclusivo. Tá? Então não é que o Big Data está morto, mas o que aconteceu? Se vocês puderem, leiam o texto, é maravilhoso, tá? Ele fala de um caso, de uma palestra, onde ele mostra uma query, onde ele fez em escala de peta, e essa query, um select, custou $5.000. Tá? É uma faixa de preço para você rodar, por exemplo, num select, que a maioria das empresas não tem acesso, galera. Tá? Então, assim, ok, pode ser até um Big Data, pode ser uma penca de coisa, mas não é o mercado acaba não conseguindo acessar. Tá? E além disso, ele fala algumas outras coisas. O dado que você realmente acessa, que você precisa, é o dado recente. Você não acessa, por mais que a empresa tenha uma quantidade de dados enorme, você não acessa todo o dado, todo dia, toda hora. Então você cria estratégias de acesso. Por mais que as empresas tenham dinheiro para pagar valores altos por servidores, para processar distribuído, essas empresas não necessariamente querem pagar. Tá? Então, assim, não é que está morto, mas não estamos mais naquela fase do você precisa de Big Data, você precisa de Big Data. Os dados estão vindo, os dados vão chegando, se você não colocar, se você não implantar, a sua empresa vai acabar, a sua empresa vai morrer, você não vai conseguir processar, teu concorrente vai te passar.
Tá? Não estou dizendo que não é para vocês implementarem ferramentas de Big Data, tá, galera? Por favor. É só mostrando que algumas vezes, até como comunidade técnica, tá? A gente às vezes dá uma exagerada. E aqui? Acabou? Não, né? Morreu? Não, né, galera? Mas a gente passou uma década onde, se você não aprender cloud, você é um profissional ultrapassado, você não vai ter mercado, você tudo aquilo. Não está tudo errado, tá? Só que existe uma outra realidade. Qual que é a realidade, por exemplo, desse post aqui? Eles tinham 3,2 milhões de dólares anuais para orçamento de cloud, eles tinham controle em cima do que eles tinham de recurso. O que eles fizeram? Compraram 600 mil dólares em servidores da Dell e vão economizar 7 milhões de dólares por ano. Não estou dizendo que é para vocês, quem está em cloud, sair de cloud, comprar servidor. Não, tá, pessoal? Só estou dizendo que existem cenários e cenários. Tá? Então, a gente tem sempre uma adesão de tecnologias, um monte de tecnologia, essas tecnologias surgem, essas tecnologias dominam o mercado, todas as palestras do mundo sobre elas, e num dado momento a gente acaba entrando numa normalidade. Por que eu falei sobre isso aqui? Para falar sobre o Postgres. Estamos no momento de falar sobre Postgres, tá? É o hype do momento? Um pouquinho. Mas vamos lá. Database do ano em 2017, 2018, 2020, 2023. Lá pelo DB Engines também. Tá? Por que esse hype do Postgres? Eu sou um pouco mais, como é que eu vou dizer? Aceito de uma forma com o coração mais aberto, mais tranquilo. Primeiro, porque eu trabalho com ele, né? Quem paga minhas contas, então isso é importante. Segundo, o Postgres, ele vem do Ingres. O Ingres, o código-fonte dele é da década de 70. Então, assim, cara, um hype que está aí desde 70, não como o Postgres, né? O Ingres é vendido, a galera pega a porção open source do Ingres, por isso Postgres, né? Pós-Ingres, né? A galera pega o produto, faz o fork, vai colocando SQL, vai colocando uma série de coisas, e o produto continua. É uma base de código. Uma coisa que está muito forte da época do Ingres é a extensibilidade, tá? Você poder criar método de acesso com uma definição DDL é absurdo. E isso vem do Stonebreaker lá, quando eles projetaram o Ingres. O Postgres, ele deu essa extensibilidade, acabou dando para ele uma entrada em vários produtos que às vezes a gente nem sabe que é Postgres por trás. Netezza da IBM, por exemplo, Postgres distribuído por baixo, tá? Vertica, o Greenpool é Postgres mesmo. Só que a gente está num momento hoje onde você tem solução com Postgres para tudo. Tá? E aqui eu vou juntar dois pontos. O ponto do hype com o ponto da serenidade também. Tá? Acho interessante e acho muito possível, porque a gente não acabou de ver que o Big Data morreu, vamos dizer assim, né? Que obviamente não morreu. Mas como a gente tem escala de dados da maioria das empresas numa porção de giga indo para tera, ou ali em alguns poucos teras, talvez Postgres, galera, resolva um bom pedaço da quantidade dos problemas de vocês. A gente já viu que ele tem várias funcionalidades enterprise, a gente viu que tem várias empresas que prestam suporte, que é um produto que está aí há muito tempo no mercado. Importante, te atende no banco de dados relacional, te atende para pesquisa geoespacial, te atende para o LAP, tá? Então, talvez você ter uma ferramenta e você especializar essa ferramenta no teu ambiente seja um bom caminho. Estou dizendo que é para vocês fazerem isso?
Não. Estou dizendo que é para vocês migrarem um banco Oracle, SQL Server, DB2 de vocês para Postgres. Não, galera. O Postgres ele é uma tecnologia que resolve um problema de acesso ao dado, mas ele não é a única. Não adianta vocês mudarem para o Postgres e não entenderem a filosofia, o ecossistema do produto, como é que funcionam os contratos. Então, assim, como que funciona o suporte, como que vocês vão implementar isso no ambiente de vocês, tá? O que eu estou querendo dizer aqui nessa palestra de uma forma muito resumida, porque tinha assunto para muito tempo, é que uma análise mais detalhada vai mostrar para vocês que existem N recursos, inclusive funcionalidades de outros bancos, que estão escondidas. Tem coisas que elas são muito claras. Paralelismo, por exemplo. Você pesquisa paralelismo aqui, tem paralelismo aqui, e você percebe que muito fácil você achou. Mas se a gente olhar para algumas funcionalidades que ficam escondidas, como Advanced Scanning, a análise ela pode se tornar um pouco mais complexa. O que eu posso indicar para vocês? Testem, é gratuito, você pode instalar local, você pode instalar em cloud, não tem lock-in, que eu acho isso muito importante, tá? Você não ter lock-in com o fabricante, poder, principalmente nesse cenário de cloud, onde você pode se movimentar entre cloud, movimentar para um on-premise, movimentar para um data center terceirizado, movimentar para provedores de cloud até menos conhecidos, tá? O Postgres vai te ajudar nisso daí. Para finalizar, galera, não era um benchmark, tá? Não é uma comparação e, principalmente, não é uma crítica aos produtos proprietários, não, tá, galera? O que a gente tem hoje de mercado tecnológico muito foi por conta desse mercado como ele existiu ali atrás, com empresas fomentando, com empresas criando produtos. É um elogio ao open source, como que ele evoluiu, como que ele cresceu e como as empresas em volta conseguiram, mesmo num modelo descentralizado, evoluir os produtos. E, acima de tudo, opinião minha, um ponto de vista de tecnologia. Estou há 17, 18 anos aí no mercado. E como que eu vi essas coisas acontecendo, essas coisas serem implementadas, tanto referente ao excesso de implementação ou como, às vezes, como um certo preconceito. Quando eu migrei para open source, a coisa que eu mais escutei de alguns amigos, tá, que trabalhavam com SQL Server, com Oracle, cara, mas Postgres e MySQL é banco para sistema de ponto, né? E hoje eu trabalho numa empresa onde ela cresceu com outro produto, com o SQL Server, e muitos dos clientes ainda têm essa visão. A gente entra em call e fala assim, cara, Raul, e a migração para o Postgres? A primeira pergunta que eles fazem, mas o Postgres suporta? Sim, gente, suporta, tem muita funcionalidade, talvez não tenham as mesmas como vocês estão usando hoje, porque é um outro produto, né? Você mudar, às vezes, de versão, você já muda o uso dentro do mesmo produto. Imagina você sair. E aí eu queria um dia fazer uma palestra como essa aqui. Eu vou até aumentar um pouco, colocar mais funcionalidades que tem lá, que não tem, que a gente pode fazer uma comparação, mas essa palestra eu vou usar um pouco mais até com esses clientes para mostrar, cara, é possível, testem, está num grau de maturidade absurdo, dá para ver pelas palestras, pelas conferências, pelas implementações. E é isso. Pessoal, muito obrigado, tá? Que vocês aproveitem o evento. Foi uma primeira discussão sobre produto, sobre comunidade, sobre mercado. Virão outras aí no dia. Se precisarem de uma coisa, a gente tem uns minutinhos, né? Tá aberto para pergunta, quem quiser, tá, galera? Fica à vontade. Se preferir, a gente pode ir no corredor, no coffee break também conversar um pouquinho. Muitíssimo obrigado. Um bom evento para todos e a gente vai conversando, galera.